Quando você tá recebendo um estímulo, ele vai... O que ele busca é o que a gente chama de homeostase. Ele tem uma... Ele nunca encontra esse equilíbrio, mas ele busca um equilíbrio. Porque, cara, uma estrutura biológica, ela quer sobreviver. Então, se pra minha célula sintetizar aquela quantidade de proteína que eu preciso, ela tem que aumentar uma estrutura que chama ribossomo, que é quem faz a síntese da proteína. Se eu preciso aumentar aquele ribossomo em 10%, ele vai aumentar 10%, porque é isso que precisa pra célula continuar a sintetizar proteína, pra suportar aquele estresse que ela tá sendo imposta. Se você não aumenta a sobrecarga de treino, e quando eu falo sobrecarga, eu tô falando estresse, não tem por que eu sintetizar mais organela, mais ribossomo. Eu mantenho aquilo que eu tenho. Se eu mantenho aquilo que eu tenho, a tua célula não cresce mais, não precisa. Então, pra célula continuar respondendo, o estímulo tem que ser cada vez maior, tá? E mais agressivo. Só que a galera entende isso como eu preciso destruir o meu músculo. Cara, o que é destruir o músculo? Eu tô atrás de treinar o meu músculo e não destruir. Eu tô atrás de ensinar o meu músculo como que ele deve responder àquele estímulo. E com o tempo, cada vez mais. O que eu conheço hoje é gente que quer prescrever treino com todos os métodos que existem. Cara, método é uma estratégia, é uma estrutura, é um sistema que você tem que usar de forma estratégica. São métodos estratégicos de treinamento. Por que eu uso o método? Para quebrar um platô. Pra dar um estímulo novo. Se eu tô sempre colocando aquilo, vai chegar uma hora que a minha célula fala, cara, pra mim já deu. Não só ela interrompe, como o seu próprio sistema nervoso fala, cara, esse cara tá tentando se matar. E o seu sistema nervoso, ele começa a te inibir. Aí você começa a apresentar o que a gente chama de síndrome do overtraining, ou do excesso de treinamento. O teu sono altera, a tua fome diminui, a tua vontade de treinar diminui. O cara que treina muito volume, pô, todos nós aqui passamos por esse processo de muito volume numa sessão de treino, ou acreditar que o volume cada vez maior era bom. Chega no momento que você fala, puta, eu tenho que treinar. E aí, se você vai e treina menos, o que acontece? Você sai da academia e fala, puta, acho que eu vou voltar. Porque eu não fiz o que eu devia fazer. Isso te afeta psicologicamente. Quando o cara começa a entender o processo, ele fala, bicho, por que eu tô acelerando o processo? A minha meta é chegar lá na frente, chegar bem. Que é o que muito bodybuilder hoje defende. Cara, por que você tá treinando igual um animal? Eu falo pra galera, pô, eu recebo atletas amadores, cara, tomando 7, 8 drogas ao mesmo tempo. Eu falo, vem cá. Básico. Atleta amador que vai participar da primeira competição, cara, uma coisa é um pró com 160 quilos, entendeu? 150, 60 em off, um Coleman em off. Isso é uma coisa. Eu tô falando de pessoas com 80, 90 quilos, cara. E que você olha pro indivíduo e fala, não é possível que ele toma tudo isso a esse tempo. Não é compatível. Ou esses fármacos são falsos, ou, cara, você é um não respondedor clássico. Genuíno. Tá? Porque se você chegou neste tamanho medíocre, eu não falo isso pro cara pra não desmotivar. Com tudo isso de fármaco, porra. E o treino é dieta. Aí o que você descobre? Que o treino do cara fica quem, tá? Então, a ideia é ensinar para as pessoas que elas têm ferramentas na mão e que elas têm que saber usar essas ferramentas para continuar progredindo. E entender que o músculo responde para aquele estímulo que foi dado a ele. Só que se o estímulo é excessivo, a tendência é o contrário. Não é você continuar crescendo, é você interromper e até o sistema, a tua própria fisiologia sinalizar que você tem que diminuir ou até cessar por um tempo, tá?